Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu finalmente vim gravar pra vocês o vídeo sobre minhas tatuagens que eu tô devendo há quase 2 meses. E primeiro eu vou falar sobre elas, o que eu fiz, o significado, onde eu fiz. E depois eu vou responder as perguntas da foto que eu postei lá no Instagram, pedindo pra vocês mandarem pergunta. Então vamos lá. A tatuagem pra mim, eu nunca faria uma tatuagem pros outros gostarem. As minhas duas tatuagens têm um significado muito forte pra mim, um significado muito pessoal, e é por isso que eu não gosto de falar muito sobre elas, embora pareça meio óbvio o que é. Não é óbvio, então eu não gosto de falar muito do significado delas, porque quando você faz uma tatuagem, eu acredito que você tem que fazer ela pra você, e não pros outros. Você tem que fazer ela porque você gosta, você tem que gostar dela, e não os outros. Porque se fosse pra todo mundo gostar da sua tatuagem, era melhor você fazer a foto de cada um, que era mais certo que eles gostassem, né? Então a da perna eu já fiz há 4 anos lá no Banzai Tattoo, no Shopping Downtown. A pessoa que fez não trabalha mais lá, mas tem excelentes tatuadores. Vou deixar endereço, informações, tudo aqui embaixo na caixinha de informações para quem se interessar. E ela já tem 4 anos, eu fiz quando eu estava no segundo período da faculdade. Pode parecer óbvio, porque é um manequim. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí. Eu lembro que muita gente falou, mas meu Deus, você não vai terminar isso, não sei o que, você tinha que fazer colorido, você fez muito rápido. Eu já falei isso no vídeo, eu acho, sobre a minha formação. A faculdade era o meu sonho, eu decidi ela há muito tempo, desde muito novinha. E aí minha mãe sempre falava que pra eu não me cobrar muito, que eu, no decorrer da faculdade, podia não ser aquilo que eu queria. E no segundo período eu já sabia que era aquilo, que era o meu sonho, que estava se realizando. Então eu tatuei isso na minha perna como forma de me lembrar que eu alcancei uma parte do meu objetivo, uma parte do meu sonho, que era fazer a faculdade que eu queria. Então eu fui lá e tatuei. A do pulso é mais ou menos parecida. Eu já tenho blog há 6 anos, comecei a gravar vídeo esse ano. E depois que eu comecei a gravar vídeo, muita coisa boa começou a acontecer na minha vida por causa disso. Essa tatuagem do pulso eu vou deixar aí vocês verem um pouquinho. Eu vou tatuar sua perna o resto da minha vida. Você achou tão ruim mesmo assim? É bem pior. Essa música aí, na verdade, essa versão aí, é uma versão de 2001, a original é de 1968, se eu não me engano. Mas aí, essa música aí foi lançada aí nesse remix que tomou conta do mundo inteiro. Você tem uma ideia? O Number One, que é o álbum que tem essa música dentro dessa conversation, cara, ficou no topo lá dos CDs mais vendidos em 2001. Você tem uma ideia? Eu disse de ouro, aquela coisa toda, foi fantástico. Foi um fenômeno. Tô acompanhando bem o teu traço mesmo. Foi tu que fez o desenho? Foi. Tô acompanhando bem o teu traço mesmo. O da perna tem até uns tortinhos que ele deixou certinho. É, exatamente isso. Chega pra trás. Ela foi feita no Marlon's Tattoo, também fica no Shopping Downtown.
que fez. Então eu resolvi tatuar uma câmera também como forma de me lembrar o que isso me proporcionou, o que começar a gravar vídeo me proporcionou. Que hoje é o que eu trabalho, é o que eu faço da minha vida. E não, eu não quis fazer uma tatuagem super realista, eu não queria tatuar minha câmera. Eu queria tatuar uma coisa que eu tivesse feito, tanto a do pulso como a da perna. Os dois foi eu que desenhei. Eu sempre deixei bem claro pro tatuador que fez que eu não queria que mudasse nada, que se tivesse torto, eu queria que mantesse torto. Porque é meu traço, é meu desenho e eu não queria que mudasse. Porque a certeza que eu tenho é que ninguém vai ter igual. Por mais que a pessoa tente copiar, ela é minha, fui eu que desenhei. Então foi uma coisa que eu quis que ficasse assim. Eu quis que ficasse tortinho, eu quis que ficasse exatamente como elas são. Exatamente como eu projetei, como eu quis. Agora o porquê só do traço. As duas tatuagens têm isso em comum, além do desenho ter sido feito por mim. As duas são só o traço, só com algumas partes coloridas. No caso da perna é só a fita e no caso da câmera é o coraçãozinho e o botão. Isso não é à toa, não tenho medo de colorir, não é falta de criatividade, não é maluquice da minha cabeça. Elas estão... como eu vou explicar? Porque eu penso o seguinte, as duas tatuagens marcam pedaços da minha vida que são importantes, pedaços da minha vida que estão começando, e nada a gente começa pelo meio, a gente começa contornando. A gente contorna primeiro o que a gente quer. E depois que a gente se sente preenchido, que a gente alcança aquele objetivo, é que a gente preenche, se torna cheio, vamos dizer assim, daquilo. Então, tanto essas minhas duas carreiras, quanto dos vídeos, como da faculdade, da moda e tal, estão começando. Quando eu fiz as duas tatuagens, elas estavam começando. Então eu quis que elas fossem só o contorno, pra sempre me lembrar que eu ainda preciso terminar aquilo, que eu ainda preciso preencher, que eu ainda preciso seguir em frente, vamos dizer assim. Que eu não posso desistir. Então, pode ser que daqui a 10 anos elas continuem só o contorno? Pode ser, porque pode ser que eu não tenha conseguido ainda chegar no meu objetivo, que é preencher, que é me tornar profissional daquilo. Pode ser que daqui a 2 meses elas estejam coloridas, totalmente cheias, totalmente diferentes, pode ser também. Então, assim, não tenho pressa, eu gosto delas como elas são, elas têm significado pra mim como elas são, elas foram pensadas pra ser como elas são, estão exatamente do jeito que eu quis, exatamente do jeito que eu planejei, exatamente do jeito que eu projetei, do jeito que eu sonhei. Então não me cobro em pintar, não me cobro em mudar elas hoje. Me cobro sim de preencher, de mudar, conforme eu for mudando também. Então agora eu vou responder as perguntinhas de vocês que eu pedi lá no Instagram faz muito tempo, gente. Faz um mês aqui no Instagram, fala que isso foi postado há 4 semanas. A foto que eu postei foi essa aqui. Então algumas pessoas mandaram perguntas e eu vou responder. Deixa eu carregar. A Jazz_Alves R pediu pra eu falar o significado de cada uma delas, então eu já falei. Gente, não sei como se fala isso. Vou deixar aqui não sei. Vou deixar aqui quem mandou essa pergunta. Quais os cuidados que eu tive com cada uma. Apesar de serem duas tatuagens de tamanhos diferentes, eu tive cuidados muito diferentes entre uma e outra por conta do profissional que fez. A da perna, a pessoa que fez mandou usar o Bepantol, aquela pomada de assadura de neném. E foi assim, ele embalou minha perna com aquele plástico filme. Mandou vir pra casa, assim que eu chegasse em casa, lavar com sabonete, passar a pomada e botar o plástico filme de novo, dormir com aquilo. No dia seguinte não precisava mais usar, só ficar usando a pomada. Foi assim, exatamente assim que eu fiz. A do pulso, a pessoa que fez, embalou meu braço no plástico, falou que quando eu chegasse em casa pra eu lavar com sabonete, reaplicar a pomada e ficar com o plástico durante 3 dias, sempre lavando de 2 a 3 vezes por dia com sabonete neutro e passando a pomada. A pomada dessa vez não foi a Bepantol Dermo, foi essa pomada aqui, N-Derm Tattoo. Ela é própria para tatuagem, eu comprei no próprio estúdio que eu fiz. E ela não é uma pomada cicatrizante, ela é como se fosse um hidratante, acho. Protege do ressecamento e auxilia a renovação da pele. Ela é assim, ó, uma pomadinha assim. Ela é super cheirosinha. E aí eu questionei por que cuidados são diferentes, né? Porque um pediu pra usar Bepantol e o outro pediu pra usar isso. E aí eu perguntei pra 3 pessoas diferentes, 3 tatuadores diferentes, e todos me responderam a mesma coisa. Que a tatuagem é uma ferida, é um machucado.
Se a gente trata ela como um machucado, no caso do Bepantol, ela vai ser cicatrizada como um machucado. Então ela vai criar casquinha, vai sair a casquinha e às vezes pode ficar, sair a tinta junto. Aconteceu quando a minha perna ela ficou muito cheia de casca, tipo casquinha de machucado mesmo, e algumas partes ficaram falhadas e depois eu tive que retocar. A do pulso foi totalmente diferente, não criou casca de machucado, só saiu umas pelinhas brancas em volta e ela não desbotou em nada. Só uma parte que eu cocei, gente, não pode coçar, não façam isso. Mas a coceira estava muito insuportável e eu cocei, acabei arrancando um pedaço e aí eu vou ter que ir lá pra arrumar. Mas nada demais também, foi só isso. Então as duas foram processos diferentes e cicatrizações bem diferentes. A Dani Velma perguntou qual parte do corpo dói mais pra fazer tatu e qual dói menos. Tudo isso depende da pessoa, depende do desenho, depende da sensibilidade dela. Eu sou uma pessoa que desmaiava até pra tirar sangue, gente. Então, assim, a primeira tatuagem foi... Eu tava meio apavorada, eu tremia muito antes e eu achei super tranquila na hora. A da perna doía muito, era dor mesmo, quando chegava perto do joelho, que parecia que estavam enfiando um ferro no meu osso, assim. Era dor mesmo. O resto parecia uma queimadura, parecia que estavam queimando só minha pele com um cigarro, vamos dizer assim. A do pulso, eu não senti dor como eu sentia da perna, que parecia que estava enfiando alguma coisa. Foi mais a queimação. Mas se fosse pra escolher qual doeu mais, eu acho que a do pulso doeu muito mais que a da perna, mas também não foi nada insuportável. A Neia Felipa perguntou se eu pretendo fazer mais. Sim, eu pretendo fazer mais, mas como eu falei, eu não faço por modinha ou porque eu gostei de um desenho. Eu faço por realizações que eu vou tendo na vida. Então quem sabe daqui a algum tempo eu não tenho alguma outra super realização e aí eu faço a outra. Teles Nanda perguntou em qual estúdio eu fiz e que ela pretende fazer mais tatuagens. Bom, já falei, vou deixar os contatos aqui embaixo dos dois estúdios e eu indico muito eles, são estúdios maravilhosos. Essa pergunta eu achei super interessante. Isabela Strick perguntou: se fizermos uma tatuagem onde tem pelos, tipo pernas, os pelos continuam a crescer por cima da tatu ou onde ela está não cresce mais? Teoricamente, a da minha perna deveria ter pelos, porque a gente tem pelo na perna, mas não tem. Parou, não é que parou de crescer totalmente. Ela cresce, mas cresce muito mais devagar do que o resto da minha perna e não atrapalha. Então, eu depilo a perna, lógico, mas essa parte cresce bem menos. Então, essa parte de trás da perna eu depilo com menos frequência do que o resto da perna, porque ele simplesmente não cresce mais pelo. A Laura Letícia perguntou: quando você decidiu fazer essa tatu, já tinha certeza do desenho e do lugar onde ia fazer? Como decidiu e como seus pais aceitaram? Ficou mega fofa, adorei. Obrigada. Quando eu fiz, eu já sabia o que eu queria, eu já sabia onde eu queria, e eu decidi não por dor, eu decidi por lugares. A da perna, eu decidi nessa parte de trás por ser uma parte que eu não ia ver muito, porque eu tinha muito medo de enjoar. Mas aí toda hora eu ia no espelho olhar, até hoje eu olho ela com muita frequência, eu não enjoei. E a do pulso eu fiz aqui também porque eu queria fazer, são dois lugares que eu queria tatuar. E eu já tinha decidido o desenho. A da perna, o processo acho que foi um pouco mais demorado, porque como era a primeira, eu planejei cada pedacinho dela. Eu queria a parte de cima assim, eu queria o pezinho assim, eu queria a letra assim. Então eu decidi parte por parte, então foi mais demorado. A do pulso foi em uma semana eu desenhei e fiz, então foi mais rápido. Mas as duas eu sabia que era aquilo que eu queria e não ia me arrepender depois. Blue Nardelli perguntou se eu esperei o momento certo ou se deu na telha de repente e eu resolvi fazer. Eu pensei o momento certo, porque quando eu resolvi que eu queria fazer a tatuagem, eu tinha 15 anos e eu queria muito fazer. Eu já tinha até arrumado a pessoa que faria. Só que era uma coisa muito boba que eu queria fazer e se eu tivesse feito hoje, eu certamente teria me arrependido. Então, não é que eu esperei o momento certo, é que eu esperei eu ter maturidade suficiente para saber que era aquilo que eu queria. Não me arrependo de nenhuma delas, não me arrependo de ter feito, não me arrependo de ter esperado, não me arrependo de nada disso. Elas são como eu quero, elas ficaram do jeito que eu quero. Então não me arrependo, eu esperei a idade certa, o momento certo pra eu fazer. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra todo mundo que perguntou. Espero que eu tenha resolvido aí algumas dúvidas de vocês. Não sou profissional, então as perguntas muito específicas eu não respondi, porque eu tenho medo de falar besteira. Então é isso, não esquece de clicar no gostei e até o próximo vídeo.